Quero saudar a todos os amados irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos iniciando nesse momento a nossa escola bíblica dominical através desta live. Infelizmente, não podemos nos reunir presencialmente e sentir o calor dos irmãos, a alegria dos irmãos nesta manhã, mas agradecemos a Deus pela oportunidade e privilégio que Ele graciosamente nos concede para podermos transmitir o ensino da Sua Santa Palavra a todos vocês que estão recolhidos em casa em tempos de pandemia. Que Deus possa abençoá-los grandemente e que possa também abençoar o ensino da Sua Santa Palavra nesta manhã. Eu gostaria de iniciar lendo com vocês dois textos da Palavra de Deus. O primeiro texto se encontra em Isaías capítulo 53, versículos de 4 até o versículo 6, que nos diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir dos versículos 16. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 8, apenas dois versículos, versículo 16 e o versículo 17. Nesses versos, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Nesse instante, irmãos, eu quero convidá-los a juntamente comigo estarmos curvando nossas cabeças, elevando os nossos pensamentos a Deus e nos dirigindo a Ele em oração, pedindo a Deus que abençoe o ensino da sua santa palavra nesta manhã e que abençoe também a cada um dos irmãos que se encontram em casa. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós nos reunimos em uma só fé, em um só Espírito, em um só amor, com um só objetivo, a Deus: aprendermos mais de Ti e da Tua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas. Santo Deus, nesse momento também eu me coloco em Tuas mãos e rogo ao Senhor, bem como a presença e a direção do Senhor para a ministração do ensino da Tua palavra, Deus. Que o Senhor esteja nos usando apenas como uma ferramenta através da qual o Senhor estará abençoando, santificando e edificando a Tua igreja que se encontra recolhida em casa. Momento, Deus. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, e conduza-nos segundo a Tua santa vontade. Amém. Amém. Irmãos, o tema da nossa lição de hoje diz: o Senhor Jesus cura hoje. Esse é o tema da nossa lição. Será que nós podemos identificar alguma necessidade para que Jesus possa realmente estar manifestando a sua cura divina através da sua igreja nos dias atuais?
Eu creio que uma das maiores necessidades no evangelismo atual é a compreensão do conceito de missão. Penso que a igreja tem falhado muito nessa questão, que é a questão missionária. A missão da igreja, ela tem se restringido unicamente à ideia do id. Ela tem se esquecido do seu papel como igreja local. A consequência desta visão distorcida da igreja atual tem sido uma das muitas dificuldades da igreja em cumprir a sua missão de forma integral. Nosso interesse nesta manhã consiste em demonstrar para toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, de forma simples, porém clara e objetiva, que a missão da igreja, ela é tanto proclamadora quanto social. A igreja, juntamente com o resto da sociedade, em seus compromissos políticos, econômicos e sociais. A Deus e ao próximo. E assim a igreja está participando desse projeto ou desse processo político que é a arte de se viver em comunidade, em sociedade. Nos dias atuais, ela precisa se conscientizar da necessidade e também das necessidades da evangelização e ação social, sob o crivo da missão integral. E também ela precisa compreender a veracidade no que diz respeito à origem e fonte da evangelização social. Deus, em seu exercício, ele realiza essa atividade missionária de forma integral através da instrumentalidade humana, ou seja, através da igreja enquanto um organismo vivo. A igreja, enquanto um organismo vivo, ela é formada por pessoas, por homens, por mulheres, por jovens, adolescentes e crianças. Todas essas pessoas juntas, reunidas com um só propósito, que é cultuar, adorar a Deus, então constitui a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa ainda entender que ela só poderá achar a sua mais plena expressão para com Deus e para com o mundo dentro do reino de Deus e realmente viver a sua natureza como igreja missionária ou povo missionária. Cremos que a igreja tem uma vocação que ele é prioritariamente missionária. Prioritariamente missionária. E que no cumprimento dessa sua vocação, ela caminha comprometida com a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não somente em palavras, mas também em ação. A proclamação da palavra de Deus enquanto responsabilidade, enquanto compromisso da igreja, ela inclui também, ela abrange toda a ação social no que diz respeito ao local, à região em que a igreja está inserida. E nesse sentido de promover não somente a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja também recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo a incumbência de anunciar e promover a cura divina. E nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, ele não somente curou no passado, mas ele cura também no presente e o fará no futuro. Esta mensagem, a mensagem sobre a cura divina, é uma mensagem muito importante e precisa ser anunciada pela igreja. Haja vista
que existem muitos doentes espirituais, enfermos espirituais dentro da igreja e também fora da igreja. E a palavra de Deus nos mostra vários exemplos sobre isso. A mensagem sobre a cura divina é uma mensagem muito importante, porque a mensagem da cura divina, ela consiste na percepção de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é pleno, ele é perfeito, ele é completo. E como vimos na semana passada, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não precisa de atualizações, ele é inerrante, ele é suficiente e é também imutável. Ele é perfeito, ele é completo. Um outro motivo pelo qual devemos anunciar a mensagem da cura divina é porque a cura divina ela consiste em um dos muitos sinais que confirmam a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é confirmada através destes sinais. Nós lemos em João capítulo 20, versículos 30 e 31, o apóstolo João, referindo-se aos milagres, às curas divinas, ele diz o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Verso 31 nos diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida eterna. Esses versos nos mostram dois fatos extremamente importantes, porque a mensagem da cura divina é uma mensagem importante e precisa ser anunciada, proclamada nos dias atuais. Primeiro, porque os milagres, a cura divina, eles testificam de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado que passou a habitar entre nós. Os sinais apresentam essa testificação de que Jesus Cristo é o mesmo Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. Outro fato que o versículo nos mostra é que os milagres, a cura divina, tem o objetivo também de promover a salvação. O verso diz: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então os milagres, eles não somente são sinais que confirmam a mensagem do Evangelho, mas também testificam, provam e comprovam que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, e também ela coloca o homem diante de uma situação com a possibilidade de viver a vida eterna nos céus. Diante disso, a igreja antiga, ao receber sobre si e em si o Espírito Santo de Deus, ela esperava que essa realidade continuasse acontecendo enquanto se realizava a proclamação do Evangelho da salvação entre os povos e todas as nações. Diante dessas explicações, irmãos, é preciso reafirmar essa mensagem em nossos dias. É preciso que todos nós nos empenhamos em não somente proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira fracionada. É necessário que nós proclamamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo de forma integral, na sua totalidade. Pois do mesmo modo como Jesus Cristo curou no passado, Ele continua a curar atualmente e Ele deseja curar as pessoas atualmente. Nosso Senhor, Ele sentia
compaixão pelas almas perdidas. Ele sentia compaixão pelos enfermos espiritual. Ele sentia compaixão por todos aqueles que se encontravam numa situação de opressão, de enfermidade espiritual. Então, Jesus não somente se compadecia delas, mas ele realizava todo o movimento de ação social e cura divina. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, verso 35, que Jesus Cristo percorria todas as cidades e aldeias, anunciando o evangelho das boas novas, curando os enfermos, libertando os endemoniados. Ou seja, Jesus Cristo percorria todas as cidades, todas as vilas, todas as aldeias, não somente proclamando o evangelho, mas também promovendo a ação social, inclusive a cura divina, curando e libertando os enfermos de suas enfermidades. Mas o que significa a cura divina? Qual é o conceito de a cura divina? Nós lemos na Declaração de Fé das Assembleias de Deus uma definição bastante interessante sobre a cura divina. Segundo a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, a cura divina é um ato da soberania, da graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Nós podemos trazer uma explicação bastante superficial sobre essa declaração de fé, ou seja, sobre esse conceito que a nossa declaração de fé propõe. Primeiramente, ela diz que a cura divina é um ato da soberania de Deus. Vamos entender o que significa isto. A cura divina é um ato da soberania de Deus. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que significa essa palavra soberania. Quando a palavra de Deus nos fala sobre a soberania de Deus, a palavra de Deus quer nos ensinar, ela quer nos fazer compreender que toda a ação de Deus, toda a atitude de Deus, toda a decisão que Deus realiza e toma não depende da vontade humana. Ou seja, Deus realiza seus atos, atitudes e ações segundo o beneplácito da sua própria vontade. A sua vontade, ela não está alienada, ela não está presa, vinculada ao desejo, ao sentimento, à emoção e à vontade do ser humano. E isso nós, enquanto igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos entender. Porque senão poderíamos estar promovendo, como muitos o fazem, explosões de milagres, marcando um local, uma hora, como se o nosso Senhor Jesus Cristo fosse nosso garçom, nosso escravo fiel e obediente a nós. Mas quando a Declaração de Fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania divina, a nossa declaração de fé entende e está afirmando que toda a cura divina não depende do homem, não depende da vontade do homem, depende única e exclusivamente da vontade de Deus e de ninguém mais, porque Deus não pode, não deixa e jamais se deixará influenciar pela vontade do homem. Mas o conceito da nossa declaração de fé ainda diz que a cura divina é um ato da graça de Deus. Aqui nós precisamos entender o que significa a palavra graça. A palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, Deus concede ao homem perdido, pecador e enfermo espiritualmente a graça da cura sem que ele a mereça.
Graça é favor imerecido. Nós não merecemos viver, mas Deus, pela sua infinita e maravilhosa graça, nos concede o dom da vida. E isso não depende de nós, depende também de Deus. A graça, ela não surge, ela não flui da mente, do coração, da ambição do ser humano, mas ela nasce, ela emerge, flui do coração de Deus. Tanto a soberania como a graça de Deus, elas advêm do próprio coração de Deus. Nesse sentido, podemos dizer que a cura divina, conceituada pela declaração de fé das Assembleias de Deus, é um ato que flui do coração e da mente de Deus em direção ao homem perdido, pecador e enfermo espiritual que não merece essa cura. A nossa declaração de fé ainda diz que a cura divina é um ato da misericórdia divina. Veja bem, ela nos ensina e nos leva à compreensão de que a cura divina é um ato que depende única e exclusivamente da vontade de Deus. Ela não está alienada à vontade do ser humano, aos desejos dos homens, e ela é também um ato da graça de Deus. Deus concede a nós este favor que não merecemos, mas também é um ato da misericórdia divina. O profeta Jeremias, ele claramente nos diz que por causa das infinitas misericórdias de Deus é que nós não fomos e não somos consumidos. Deus é demasiadamente misericordioso para com todos nós. A cura divina, então, ela se realiza na vida do ser humano através da soberania, da graça e da misericórdia de Deus, mediante o poder do seu Santo Espírito. Mediante o poder do seu Santo Espírito. Nós vimos a princípio que a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é integral, ou seja, ela é completa, porque a expiação, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela não somente ela resulta na nossa redenção, ou seja, na redenção da nossa alma, como também ela alcança a cura do corpo físico, conforme nós podemos constatar em Isaías capítulo 53, que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele tomou e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Desde o Antigo Testamento, a salvação e a cura, elas andam juntas. A salvação e a cura espiritual, a cura divina, andam juntas. Porém, jamais podemos nos esquecer que toda bênção proposta por Deus ao seu povo é precedida de uma responsabilidade. Vejamos em Deuteronômio, capítulo 28, como a palavra de Deus é bastante clara em relação a isso. Os filhos de Israel desejavam ser abençoados, curados de suas enfermidades por Deus. Deus também desejava que ele, todo o seu povo, fosse curado. Então, Deus vai propor a bênção sobre a vida deste povo, a bênção sobre a vida da nação, em todos os sentidos, no sentido material, no sentido físico, no sentido social e também no sentido de estar aplicando sobre eles a saúde através da cura espiritual. Versículo 1 do capítulo 28 nos diz o seguinte: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, prestem bastante atenção aqui, tendo cuidado de guardar
todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te abençoarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E na lista que Deus elenca aqui para o povo de Israel, das bênçãos que ele haveria derramar sobre o seu povo, está inclusa aqui a cura divina. Seu povo não sofreria com enfermidades. Mas desde que, primeiro, ouvir a voz do Senhor teu Deus. O que esse verso nos ensina? Que nós precisamos parar um pouco com a nossa correria, com a nossa agitação do nosso dia a dia, para ouvir a voz de Deus. Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Irmãos, temos falado isso constantemente e todos os pastores da nossa igreja têm falado isso também constantemente. Só existe uma maneira de nós ouvirmos, só existe uma forma através da qual nós podemos ouvir a palavra, a voz do Senhor, é através da leitura e da meditação nas Escrituras Sagradas. E este ouvir e meditar nas Escrituras Sagradas é um pré-requisito para que Deus possa derramar sobre nós as bênçãos eternas e a saúde física, a cura divina. Não existe outra maneira. O versículo continua dizendo, tendo cuidado de guardar. Primeiro é ouvir a voz do Senhor e segundo é guardar todos os seus mandamentos. Todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Primeiramente precisamos ouvir a voz do Senhor. Segundo, precisamos guardar a voz do Senhor. A cura divina, realmente, e geralmente ela precede a cura física. Várias ocasiões nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo realizando a cura divina sobre os doentes, sobre os enfermos, e depois realizando a cura física. O Salmo 103, versículo 3 nos diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Nós somos desafiados por Deus para anunciar e proclamar a cura divina. Mas o que realmente deve ser a nossa motivação para promover a proclamação da salvação acompanhada pela cura divina? Primeiramente, irmãos, e agora já finalizando o nosso estudo desta manhã, a primeira motivação que precisamos ter é o amor a Deus e a preocupação com a sua glória. O amor a Deus e a preocupação com a sua glória. A palavra de Deus nos mostra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que devemos fazer tudo para a glória de Deus. E essa deve ser a nossa motivação, é promover a glória de Deus, porque é Ele quem realiza tanto a salvação como a cura divina sobre os perdidos, os enfermos e doentes. Não é o homem. Atualmente nós temos presenciado muitos homens querendo atrair toda a glória para si mesmos. E o apóstolo Paulo, ele adverte a igreja, e principalmente as lideranças da igreja, no sentido de que nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Noutra ocasião, o apóstolo Paulo diz, o João Batista disse, é importante, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que o nosso Senhor seja engrandecido, seja louvado, seja glorificado e que eu diminua cada
dia mais. João Batista havia entendido que ele era um servo. Ele havia sido convocado, chamado pelo Senhor para servir e não para ser servido pela igreja. Uma segunda motivação para que nós possamos anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a cura divina, é o amor ao próximo diante do iminente perigo em que ele vive. O amor ao próximo diante do iminente perigo em que ele vive. Certa ocasião, quando se aproximaram de Jesus Cristo e perguntaram para ele qual é o grande mandamento da lei, nosso Senhor Jesus Cristo respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Em seguida, nosso Senhor Jesus Cristo acrescentou: o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, não existem motivações maiores do que esta. Tudo que fazemos deve ser motivado pelo amor a Deus e para a sua glória e para a sua honra, para o seu louvor. Em segundo lugar, por amor ao próximo, diante do iminente perigo em que ele vive. Nosso Senhor Jesus Cristo desafia a igreja a anunciar e proclamar o evangelho de salvação, promovendo a ação social de maneira completa, de forma integral, e está incluso aí a cura divina. A cura divina. Por que que Deus muitas vezes não responde às nossas orações? Alguém já se perguntou isso? Alguém já se perguntou por que muitas vezes a igreja não é curada? Muitos membros não são curados de suas enfermidades? O apóstolo Tiago, ele diz: vocês pedem, pedem, pedem e não recebem. Porque pedem mal. Vocês pedem única e exclusivamente para satisfazer seus próprios interesses, para esbanjardes. Por isso não recebe. O apóstolo Paulo carregava consigo uma enfermidade por muito tempo, uma enfermidade na carne. Então, o apóstolo Paulo rogava ao Senhor para que o curasse, o libertasse dessa enfermidade. O Senhor Deus disse a ele: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. O pastor Timóteo, o jovem pastor Timóteo, carregava uma enfermidade estomacal, talvez uma úlcera estomacal. O Senhor não quis curá-lo. Então, quando a nossa declaração de fé diz que a cura divina é um ato da soberania de Deus, ela está dizendo que a ação de Deus curar e libertar os enfermos não depende da vontade humana, mas depende unicamente da vontade de Deus. E a nossa igreja é desafiada a proclamar este evangelho. Amém? Vamos orar, encerrando nossa escola bíblica dominical. Amado Deus e Pai Celestial, te agradeço pela palavra do Senhor ministrada aos nossos corações nessa manhã, Deus. Ó Deus amado, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que visita cada crente desta igreja neste momento, cada família desta igreja neste momento, ó Deus. Aqueles que se encontram enfermos, tanto espiritualmente como fisicamente, Pai, nosso desejo é que todos sejam libertos, que todos sejam curados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor ao teu santo nome e para a tua glória, para a tua honra e o teu louvor. Ó Deus, contudo, que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus.
Deus abençoe nesta manhã o pastor Nivaldo. Trouxe essa palavra de grande edificação para as nossas vidas. Meus irmãos, eu sei que a live não é a mesma coisa de você às vezes estar na igreja. Para alguns não. Para outros o que importa é a palavra. E quando nós focamos neste objetivo, que o importante é a palavra, a bênção, se nós estivéssemos na igreja ou não, é a mesma. É a mesma. O que pode fazer a diferença é a forma como nós encaramos, né, ou levamos com mais seriedade este trabalho da live. Então, às vezes você, por estar em casa, acha que pode, às vezes, ver só um pouquinho, assistir só uma parte, outra não. Às vezes você está vendo a live, está vendo televisão. É bom nós lembrarmos que isso é a ministração da palavra de Deus. E a palavra de Deus requer de nós reverência quando ela está sendo ministrada. Então, se você abriu a porta da sua casa para que a palavra de Deus entre dentro da sua casa, então leve com muita seriedade. Fazendo assim, ela vai surgir efeito sobrenatural na sua vida, como você estivesse mesmo na igreja. Amém? Então aqui eu passo essa orientação a vocês, para que sempre que você tiver a oportunidade de participar de uma live, né, participe, mas de uma forma reverente, em sentimento de adoração e louvor ao nosso Deus. Lembrando também que nós enviamos para todos essa mesma mensagem. Daqui a pouco ela está no YouTube e eu costumo enviá-la para todos os irmãos. Aí você fala, pastor, mas eu já ouvi agora, vai vir assim mesmo? Sim, é porque é linha de transmissão. Não tem como a gente ficar escolhendo um ou outro, certo? Então é uma linha de transmissão. Mandei para um, vai para todos, ok? Então, posteriormente está chegando para você a gravação dessa escola bíblica dominical. Meus irmãos, eu quero aqui passar alguns avisos muito importantes. Hoje nós teremos a live às 18 horas. É o horário do nosso culto, normalmente. Vamos estar ministrando a palavra hoje à noite, da parte de Deus aos corações de cada um dos irmãos. E quero fazer uma ressalva sobre os aniversariantes da semana, né? Tivemos aí alguns irmãos que fizeram aniversário. O meu Teófilo, né, fez aniversário dia 5. Deus abençoe o irmão Teófilo, né? O irmão Teófilo é um guerreiro, um homem que tem dado um bom testemunho, um exemplo. Tivemos também o aniversário do Pedro Henrique. Deus abençoe grandemente a vida do irmão Pedro Henrique. E Deus abençoe também a pastora Síria, né, que fez aniversário dia 3. Então queremos aqui orar por essas pessoas que fizeram aniversário. Não pode de estar aqui na igreja por causa do momento que estamos passando, mas vamos estar orando por essas 3 pessoas. Se os irmãos souberem de alguém que fez aniversário e eu não estou sabendo, me manda pelo WhatsApp, pastor, fulano fez aniversário também. E a gente vai estar orando por ele também, viu? Queremos também fazer aqui uma oração de intercessão para a Marta e Isvandir e o filho Euler Caetano Chaves. Então está aqui uma família que carece das nossas orações, contraiu o Covid-19 e carece, irmãos, precisa das nossas intercessões. Vamos estar intercedendo por esses irmãos e eu creio que Deus vai visitar cada um deles. Deus pode operar ali, curando, libertando, sim, claro. Né? Já vimos tantos testemunhos de pessoas que contraiu o Covid, estava desenganado, mas Deus foi lá e prorrogou os anos de vida dessa pessoa, dando outra oportunidade. Deus é assim, irmãos. Ele diz que do momento que nós clamamos, nós buscamos, nós batemos, Ele abre a porta, Ele nos ouve, Ele nos abençoa. Vamos estar orando não só por esses,
mas por todos aqueles que estão passando por esse momento, né, desta pandemia, que contraíram o Covid, que estão nos hospitais. Eu vi uma reportagem essa semana de uma pessoa, eu acho que era evangélico também, e o desespero da esposa querendo uma vaga, né? Eu comentei ontem com a irmã e falei assim, olha, o problema do Covid hoje não é tanto mais a enfermidade em si, mas é a falta de vaga nas unidades de saúde. Não está tendo vaga para ninguém. Dependendo da gravidade, não vai resistir. Pode morrer sim. Então, é dois problemas, o Covid e a falta de assistência médica, porque não está tendo vaga. Irmãos, vamos orar nesta hora, apresentando esses irmãos que estão aniversariando, apresentando essas pessoas que estão com Covid, né? E eu creio na vitória no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos orar então, colocando diante de Deus essa situação desses irmãos e agradecendo a Deus por esta manhã, nesta palavra que o Senhor entregou aos nossos corações. Altíssimo Deus, soberano Pai, em nome do Senhor Jesus nós te louvamos, te glorificamos. Te exaltamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por aquilo que há de fazer. Senhor, e dentro deste nosso propósito de fé, de confiança que temos em Ti, agradecemos também pela vida dos aniversariantes. O Senhor abençoe Monteófilo, Pedro Henrique, a irmã Síria. Deus abençoe esses irmãos. Pedimos a Tua bênção também sobre a vida, ó Deus, desta família, né, a Marta, Isvandir e o Euler. Meu Deus, visita essas vidas agora. Meu Deus, eu creio no toque do Teu Espírito Santo para que essas vidas sejam curadas, libertas. O Senhor tem feito tantas obras na vida de tantos irmãos. E aqui, ó Deus, nós cremos que não pode ser diferente também. O Senhor pode fazer esta obra. Por isso, com confiança te pedimos, que não somente abençoe esta família, mas todos aqueles, ó Deus, que estão em necessidade de urgência, de atendimento para esta enfermidade. E não estão conseguindo leito, não estão conseguindo vaga. Senhor, visita essas vidas que estão em desespero. Meu Deus, dê a essas vidas, ó Deus, a vitória que elas precisam. Pai, em nome de Jesus, visita todos os hospitais deste país, do mundo. Quantas vidas estão passando por momentos difíceis, mas cremos no Teu poder, poder sarador, salvador, restaurador. Em nome de Jesus, ó Deus, colocamos na Tua presença a vida de todas estas pessoas. Meu Deus, eu quero também Te louvar pela vida de todos aqueles que estão participando da campanha de oração. Em prol, ó Deus, nós temos colocado em Tua presença 3 objetivos importantes. O primeiro é contra essa pandemia. O segundo é em prol desta nação. E o terceiro é em prol da nossa igreja. Meu Deus, toma na Tua presença cada oração de cada um dos Teus filhos dentro destes propósitos. Pai, receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Não esqueça a live às 18 horas, em nome do Senhor Jesus. Um pedido aqui de oração para Ricardo Costa. Está com Covid? Muito bem. Só esse pedido que tem aí? Vamos fazer então mais esta oração, né? Apesar de termos feito uma oração de encerramento, mas chegou agora esse pedido, não vamos rejeitar não. Vamos orar. Meu Deus, visita agora o Ricardo. Meu Deus, eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. Não sei do problema, se é Covid ou outra situação, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus, ó Deus, ministra, ó Deus, na vida do Ricardo, a vitória, a cura, a libertação. Em nome de Jesus eu declaro a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fica todos na paz do Senhor Jesus.